A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a falsificação de medicamentos em Santa Catarina, ouviu o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Alexandre Roux. O médico apresentou várias informações sobre o uso de suplementos alimentares e anabolizantes. Segundo ele, no ano retrasado, mais de 180 suplementos de diferentes marcas foram retirados do mercado europeu. Muitos continham substâncias não autorizadas ou algum tipo de medicamento. Segundo ele, a situação no Brasil deve ser semelhante ou até pior. Ele falou sobre os riscos para a saúde. Suplemento, na realidade, é para suplementar alguma coisa que está faltando. Então, teoricamente, só vai haver risco quando usa uma coisa que não precisa e passa do ponto. Então, a maioria das pessoas não precisam suplementar. Tudo que a gente precisa vem da nossa comida, vem da nossa alimentação. Entretanto, existem alguns suplementos que omitem algumas coisas. E algumas dessas coisas que deveriam estar no rótulo, na realidade, não são suplementos. Eventualmente são medicamentos, são substâncias que não são permitidas. E aí o suplemento vai para uma outra categoria, que começa a fazer mal realmente. Pode acelerar o coração, dar tremor, fazer efeitos colaterais no fígado, no rim, no coração. Então esse cenário precisa ser bem diferenciado. Então, suplementos que omitem ou mentem na sua composição e pessoas que utilizam suplemento de maneira inadequada. Para quem precisa, o suplemento é útil e é importante. O médico também falou sobre o uso de anabolizantes, hormônios sintéticos que imitam o hormônio testosterona, muito utilizado por atletas para melhorar o desempenho. Segundo Alexandre, os anabolizantes devem ser vendidos apenas com receita médica, mas podem ser encontrados principalmente em academias de musculação. Ele citou o uso de receitas falsificadas e até de anabolizantes para animais. O endocrinologista reforçou os efeitos colaterais do uso da substância. Anabolizantes é uma forma de chamar derivados de testosterona, que são fundamentais para quem falta testosterona. Pronto, eu uso para tratar essas doenças que se chamam hipogonadismo. Entretanto, as pessoas usam os derivados de testosterona em doses 10, 20, 30, 40, 50, 60 vezes maior do que o corpo deveria produzir. Então isso põe em níveis muito altos e aí sim, nós temos diversos problemas. Alteração de fígado, alteração de rim, alteração de coração, alteração de pele, acne. Você pode ter infertilidade, a mulher pode ter lesão na mama, pode alterar a menstruação, pode causar até a morte. Então esse é um cenário muito mais grave, porque esses suplementos na realidade não precisam receita médica, anabolizantes só deveriam ter acesso por receita médica para quem tem alguma doença. Então esse cenário é extremamente perigoso. Os 3 deputados que participaram da reunião da CPI avaliaram positivamente o depoimento do presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e destacaram a preocupação com os efeitos do uso de suplementos e anabolizantes. Existe o problema, esses pacientes, essas pessoas estão sendo vítimas da própria decisão até de usar, às vezes por má orientação ou por uma fixação num culto ao corpo, de usar medicamentos anabolizantes. Que causam tantas lesões orgânicas, e levando muitas pessoas, inclusive, à morte, como já se sabe de casos. A situação no Brasil é realmente grave do ponto de vista do acesso a anabolizantes e suplementos alimentares que podem ser falsificados, que vêm de outros países, veterinários, e que hoje esse uso está quase indiscriminado, assim. Mais uma vez, a CPI contribui de uma maneira efetiva para que nós possamos alertar a população e, acima de tudo, esclarecer o público a respeito do grande problema chamado anabolizante.